Eu vou conversar agora com o Bruno Pinheiro, que tem informações de bastidores sobre a decisão de Moraes. E eu quero saber do Bruno como que o PL acatou ou recebeu essa manifestação do ministro. Vamos começar por aí. Bem-vindo, Bruno Pinheiro. Ótima tarde também a você, Evandro. Obrigado pela recepção. Alguns parlamentares que ainda estão aqui na capital federal, senadores como o senador Magno Malta, o líder do Bloco Vanguarda, Wellington Fagundes, e o senador Flávio Bolsonaro. Eu conversei com o líder do Bloco Vanguarda, que me disse que esta decisão é uma decisão razoável do ministro Alexandre de Moraes, mas eles ainda seguem falando numa espécie de censura sobre não utilizar as redes sociais. Vamos ouvir o que disse então o senador Wellington Fagundes, hoje um pouco mais cedo aqui à Jovem Pan. Nós entendemos que foi com mais razoabilidade, porque a imprensa não aceita, né, que seja cerceado o direito de fazer entrevista com o ex-presidente da República, que nem condenado está. Então, isso poderia estar atrapalhando, inclusive, o trabalho, o exercício da profissão do jornalista no Brasil. Então, nós entendemos que agora o presidente pode dar entrevista, né, ele pode conversar. Claro, está proibido a promoção de lives. Ainda, Evandro, sobre essa articulação de retornar às ruas, sobre essas manifestações, o que eu apurei é o seguinte, que foi criado um grupo no WhatsApp para reunir assessores da oposição, que lá são elaborados vídeos, imagens, não somente imagens com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque a ideia é de chegar naquele eleitor também, que ainda não é simpatizante com o Jair Bolsonaro, mas que está incomodado tanto com as ações do governo quanto do Supremo Tribunal Federal. E a ideia da oposição, o que é de gerar um sentimento orgânico nas pessoas, nos municípios, para voltarem às ruas e realizar essas manifestações. A ideia é que este evento não fique rotulado que um senador ou que um deputado X esteja organizando, financiando este evento com receio até mesmo de uma ação do Supremo Tribunal Federal, exemplo do 8 de janeiro, quando foi indicado que tinha um financiador ou um organizador. Ainda nessa entrevista, o Wellington Fagundes disse que Jair Bolsonaro continua sendo o nome para 2026. Vamos ver. Na outra semana acaba esse recesso parlamentar que também nós do PL não concordamos com ele, porque não foi votada a lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, muita coisa está irregular no Brasil, mas o presidente Bolsonaro, com certeza, ele tem energia, tem fé em Deus, que as coisas haverão de seguir o curso normal e ele ser o nosso presidente da República. Evandro, rapidamente, hoje um pouco mais cedo, durante uma entrevista aqui no Em Tempo Real na Jovem Pan, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que o Senado ainda não entendeu o que está acontecendo. Evandro. Ô Bruno Pinheiro, eu quero falar um pouquinho também, digamos, da agenda de Jair Bolsonaro. Ele foi a um culto hoje, se emocionou. Conta aí, meu amigo. Esteve num culto, uma espécie de uma ação de graça, na verdade, ao lado da sua esposa Michele Bolsonaro. Ele foi levado para este evento logo após receber esta decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma espécie de uma resposta, inclusive aos seus advogados. Lá ele se emocionou, falou que vai vencer, estava ao lado ali do senador Magno Malta, do Espírito Santo. A esposa de Bolsonaro, a Michele, fez um discurso. Ambos se emocionaram neste evento. Após o evento, Jair Bolsonaro disse que não iria falar porque ele iria consultar os seus advogados antes. Está claro, então, essas amarrações, com receio de novas ações do Supremo Tribunal Federal e com receio de errar, então. Ele foi a este culto, retornou para a sede do Partido Liberal, onde recebeu, inclusive, alguns aliados, e essas reuniões segue acontecendo. Ontem, Evandro, e é só uma curiosidade, o ex-presidente retornava para a sua residência aqui na capital federal, fica a cerca de 20 quilômetros aproximadamente de onde ele cumpre o expediente. O ex-presidente já saiu, já no finalzinho ali do expediente, e ficou no meio do fluxo, engarrafamento. E aí vídeos circularam aqui, o ex-presidente no engarrafamento. Havia um receio de não conseguir chegar em casa às 7 da noite, porque tinha que atravessar na ponte JK, é um local que às vezes acontece algum acidente, dá
um fluxo de veículos muito maior, como aí em São Paulo, e aí essa imagem acabou repercutindo, os aliados repercutindo sobre isso, a dificuldade do ex-presidente em cumprir até mesmo a sua agenda, porque às 7 da noite já tem que estar na sua residência. Então, a orientação para o ex-presidente é de antecipar a saída do seu compromisso e conseguir chegar às 7 da noite em casa, de acordo com os aliados. Evandro. Vai ter que sair sempre às 5 da tarde então, né, Bruno? Porque é aí que começa o horário de pico, todo mundo começa a se movimentar, obviamente que não na mesma intensidade do que aqui em São Paulo, mas em toda a cidade sempre há alguns pontos de congestionamento e neste caso o presidente poderia não chegar no horário que prevê a sua medida cautelar. Valeu, Bruno. Se tiver novidade, chama aqui. Agora, Zé Maria Trindade, quero falar um pouquinho contigo também sobre essa situação envolvendo aí o Jair Bolsonaro e a visita que ele fez ao culto hoje, se emocionou. Ô Zé, ó o Piperno já. O que você está falando com ironia, hein, seu Piperno? Eu fiquei assim, comovido com essa emoção dele. É a mesma emoção que ele dedicou, por exemplo, aos 700 mil mortos durante a Covid. Eita. Ô Zé Maria Trindade, e como você apura que está a situação de Jair Bolsonaro desde as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal? Olha, ele é muito emocional, né? Ele é muito emocional. O que ele fala é o que ele pensa. Às vezes há um certo ensaio. Assessores dele me dizem que orientam, não pode falar isso, ele vai lá e faz o que dá na cabeça. E ele acha, e tem razão, de que essa comunicação verdadeira, ela é eficiente. Eu me lembro uma vez que eu escutei pela primeira vez um discurso do Collor de Mello. E eu comentei com os colegas jornalistas assim, olha, ele fala o que pensa e ele vai ter muito apoio. Então, assim, o Jair Bolsonaro comunica bem porque ele fala o que ele pensa, né? E ele é isso aí, ele é emocional. Ele está mesmo com problemas, ele está deprimido, está de novo assim, se perguntando o que é que eu fiz, por que eu estou com essa ameaça real de ser preso, e é real, por que eu estou com isso no pé, eu não fiz nada, porque na cabeça dele o crime é roubar, traficar, enfim, fazer esses crimes que todo mundo conhece, que ele combateu sempre e que ele falava sempre que... Ele me deu uma resposta que viralizou aquela história de Pedrinhas, né? Sobre direitos humanos, e ele dizia lá, mas para que foi praticar crime, P? Sabe? Por quê? Tá lá porque merece e tal. Então, sempre foi esse o Jair Bolsonaro. Ele está emocionalmente abalado e não é para menos, né? Qualquer um ficaria emocionalmente abalado diante de uma ameaça tão grande assim. E nesse encontro, numa igreja, né, uma fala da mulher dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e realmente ele ficou emocionado e chorou. Olha, nós estamos inclusive com uma enquete lá no nosso site que pergunta, afinal, Jair Bolsonaro descumpriu ou não a ordem judicial? 77% dizem que não e 23% que sim. Então participe lá você também, né, das nossas enquetes, para que a gente possa trazer aqui a resposta e a sua participação. Essa enquete acontece lá no YouTube, tá bom? Na nossa transmissão no YouTube, tem lá o questionamento, participe, para depois a gente colocar também sob debate aqui dos nossos amigos. Fala, Fábio Piperno. Não, sobre a enquete, eu não acho que ele tenha descumprido nada. Eu repito, né, e eu acho que ainda há uma série de dúvidas, então essas dúvidas elas têm que serem esclarecidas. Uhum. Então aquela coisa, indúbio pro réu, né? Se há dúvida, o réu não pode ser condenado. Por enquanto é isso. Eu estou dizendo em relação ao cumprimento ou não das cautelares. Sobre as lágrimas de crocodilo, até porque ele falava muito também em Jacaré, naquela época da Covid, honestamente elas não me incomodam. E você, Bruno Moza? Acho muito superficial a gente julgar de fora qualquer coisa. Eu concordo com o Zé, a gente sabe que ele é emotivo e todo mundo tem o direito. Agora, parece que a gente também quer criminalizar, porque gosta ou não dele, se ele pode ou não sentir a emoção de um lado ou de outro. Acho muito duro isso. E para você, Gani? Eu acho que as lágrimas são absolutamente reais. Não é fácil o que o Bolsonaro passou. Vamos lembrar que quase tiraram a vida dele numa facada.
E desde lá, então, muita coisa aconteceu. Se recuperou, né? Nunca se recuperou. Até hoje ele tem consequências graves de saúde por conta disso. Está sofrendo um processo pesadíssimo. Governou com boa parte da imprensa batendo muito nele. Pegou uma pandemia, então não é fácil, né? E aqui não estou entrando nem no mérito, mas não é fácil toda essa carga emocional que ele passou. E eu acho até que ele aguenta firme até demais. Eu acho que as lágrimas são absolutamente legítimas. Até porque, Piperno, se tem uma qualidade nele, ele não é um político fingido. Se ele fosse um político fingido, descarado, ele talvez estaria aí até hoje. E você relatou o que ele passou, são fatos. E o que ele passa hoje também com toda a pressão, né? Ainda agora, com tudo isso que a gente está falando da fragilidade, não poder falar com o filho, com fragilidades do próprio processo, não é fácil. Te convenci, Piperno, não, nem um pouco, porque é o seguinte, né? Eu acho, veja, eu não vou julgar tamanho de dor física de ninguém, porque dor física é algo pessoal intransferível. Eu não sei qual o tamanho da dor que você sente, a minha mãe sente. Então, dor física é uma outra coisa. Agora, vejam bem, eu não me compadeço aí, né? Enfim, não sou solidário a esse suposto sofrimento, às lágrimas dele, porque, veja, o Bolsonaro é alguém que se orgulhava de usar a camiseta com o rosto de torturador. Ele fez isso usando lá outra época, foto lá do Ustra, mas veja, ele se orgulha, eu sei que foi uma outra época, mas ele se orgulha de usar, né, a camiseta de alguém que ganhava a vida torturando pessoas. Então, como é que alguém que faz isso é alguém sensível à dor?